Paz do Senhor, queridos, estamos aqui para mais uma aula da IBD, lição 7, e eu tenho certeza que Deus há de falar muito conosco neste dia. Pastor Jorge está conosco aqui. A paz do Senhor, estou muito grato por estar aqui para compartilhar dessa palavra, qual o tema está muito especial para compartilharmos junto com vocês. Lição 7, né, é fundamental cultivarmos uma vida de oração. E todo o conteúdo da revista, ela é embasado em triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida. Então nós vamos aqui aprender mais um pouquinho, né, de como triunfar sobre as batalhas e as adversidades da vida que nós enfrentamos todos os dias, né? Então, o nosso foco aqui neste dia vai ser como a oração ela é fundamental para nós cultivarmos, né, essa conquista, essa vitória diante dessas adversidades. Então nós vamos lá. O texto áureo é Isaías 55:6, que diz assim, olha: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a verdade aplicada para todos nós, dentro dessa lição, deste conteúdo, é todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. Então não é simplesmente você ter comunhão apenas, mas você ter o conhecimento de que é necessário você ter a comunhão e uma vida de oração, para que você possa triunfar sobre as adversidades e as batalhas que a vida te proporciona. É verdade. Como dizia um pastor, que a oração é o oxigênio da alma. Nós cristãos temos que ter uma vida de oração, e nessa revista nós vamos aprender como cultivar, como criar um hábito, né? Como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Orai sem cessar. Nós temos que ser constantes em oração, né, pastor? Verdade, verdade. E o nosso objetivo aqui nesta noite é justamente trazer que a importância que tem uma vida de oração, mostrar o que acontece quando a igreja, que somos nós, oramos, e apresentar os resultados de uma vida de oração. Então a importância de uma vida de oração, o que acontece quando a igreja ora e quais os resultados que a oração proporciona para a igreja ou para aquele que se dedica o tempo, entrega a sua vida ao Senhor em oração. Perde tempo? Não diria perder tempo, mas é você gastar o seu tempo em oração. Existe um resultado e nós vamos aqui abordar justamente isso. Qual é o resultado de uma vida de oração? Bem, pastor Jorge, o texto nosso de referência está lá no livro de Atos, capítulo 12, que diz assim, eu vou ler apenas o versículo 5 e o versículo 11, que fala: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E no 11 diz, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todo o povo judeus que esperavam que o fizesse. Então, aqui está o nosso texto. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do que aconteceu ali com a vida de Pedro, vamos decorrer em cima disso, algumas experiências que nós tivemos, estávamos conversando há pouco ali. Como é lindo você viver uma vida em constante oração. Até porque quando a gente olha, tem uma sugestão de um hino, aqui 296, que fala que Jesus ele só teve completa vitória porque ele viveu em oração. Em constante oração. Então quando a gente entende que é necessário nós cultivarmos uma vida de oração, nós gastarmos o nosso tempo em oração, é fato que nós teremos a vitória. É verdade. Nós vamos entender, né, nesses estudos de hoje, que a oração, ela verdadeiramente ela muda a situação. É verdade. E a importância, né, da oração. A importância da oração. Quando nós olhamos para esse texto de Pedro, que ele estava ali preso, né, ele ficou preso durante uma noite, e nesse período que ele estava ali na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E teve um momento em que ele foi liberto pelo anjo.
por decorrência da oração que a igreja estava num outro lugar fazendo a Deus por ele, intercedendo a Deus pela vida de Pedro. E o que me chama a atenção dentro desse contexto todo é que nós vemos uma igreja que gastou um tempo orando a Deus, continuamente confiando em Deus, que Deus haveria de livrar Pedro da prisão. E foi exatamente o que aconteceu. Quando amanheceu o dia, Pedro ele chega, bate na porta do lugar onde o pessoal, o povo dele, estava orando. Rod vai até a porta atender Pedro. Não foi atender Pedro porque ela não sabia que era Pedro, ela só foi atender a porta. Mas quando ela chega e se depara com Pedro, ela volta rapidinho para dizer para os irmãos que estavam em oração que Pedro estava batendo na porta. Isso é interessante. Eles passaram a noite, gastaram tempo em oração, o Senhor ouviu a oração deles. Sim. E libertou Pedro da prisão, enviando alguns anjos ali para libertar Pedro. O que eu vejo com isso? No momento que eles estavam orando, eles tinham a confiança, eles tinham a fé, eles tinham segurança que Deus agiria através da oração deles. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é que eles oravam, mas eles não tinham a convicção de que Deus ia fazer isso. Porque o momento em que Pedro lhe chega ali, liberto, eles deveriam de ter aberto a porta imediatamente. Porque se eles estavam orando para Deus libertar Pedro, eles não teriam que ter dúvida daquilo que Deus haveria de fazer e fez. Sim. Né, pastor Jorge? Então quando a gente começa a olhar para essas coisas, será que as nossas orações, elas têm sido orações convictas daquilo que nós estamos falando, das palavras que nós estamos direcionando a Deus? Liberando, né? Nós estamos conscientes que vai ter uma intervenção divina, né? É verdade. E é muito interessante isso. Quando a gente fala em gastar tempo de oração, é a gente entender que esse tempo que nós estamos gastando em oração, Deus ele está recolhendo todas as palavras que está saindo da nossa boca. Elas estão sendo memorizadas, eu digo, no memorial dele, como crédito para nós. Recolhidas, né? Estão sendo recolhidas e elas estão sendo depositadas num ambiente de glória. Para quê? Para que isso se torne para nós, ou venha tornar para nós como crédito. Porque não adianta apenas nós orarmos confiando que Deus vai fazer, e Ele vai fazer, Ele pode fazer, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou queremos. E é saber que as nossas orações, quando elas se tornam em crédito, muitas vezes aquilo que o nosso coração ele deseja, apenas de nós desejarmos, porque nós temos crédito na nossa oração, em oração, pela palavra, o Senhor ele vai conceder o desejo do nosso coração. É verdade, como está o que você está falando, está no tópico 1.2, que Deus sempre está atento às nossas orações. Agora a gente está falando de oração, falando que nós temos que orar, parece que ser uma coisa simples, fácil, né, pastor? Verdade. Mas não é, né? Nós precisamos que Deus nos capacite, nos ensine, para que a gente possa orar de acordo com a vontade de Deus. Verdade. Porque aqui no tópico 1.1 vai falar do nosso cotidiano, do entretenimento, coisas que dificultam, né, o nosso relacionamento, a nossa busca em oração com Deus. Por isso que nós hoje estamos aprendendo, para nós vencermos a adversidade. A oração é uma arma fatal para nós vencermos tudo na vida, né? Não só as adversidades, mas tudo que nós passamos e enfrentamos. Porque a própria palavra do Senhor diz que a oração ela é a arma que nós temos, que é para desfazer as astutas ciladas do diabo. Aquilo que o diabo trama, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele trama contra nós, mas se nós tivermos uma vida constante de oração, olha que é constante, não é uma vida esporádica de oração, é uma vida eventual, né? Exatamente, é uma vida constante em oração. É certo, é fato que nós teremos a vitória, alcançaremos a vitória. Por quê? Como se diz o hino, se Jesus, ele, sendo a própria palavra de Deus, ele precisou
de viver em oração todo o tempo de homem aqui na terra. O tempo que ele passou aqui como homem, ele viveu em oração. Mas foi justamente essas orações que ele se achegava diante de Deus que fez com que ele obtivesse a vitória. É verdade. Para isso, né, a gente vê no tópico 3 aqui, que nós temos que ter uma prática de vida, é um estilo de vida, né? É orar sem cessar mesmo, é continuamente, é todos os dias. Não só uma reza, é conversar com o Pai, né? Aprender dele. A gente vai ver na lição aqui que os discípulos, eles não pediram falaram para Jesus, Jesus, como nós ganhamos dinheiro, como nós prosperamos, como nós expulsamos demônios. Não, ele pediu para o Senhor, nos ensina Sim. a orar, né? Então nós estamos aqui para aprender a orar, a ter uma vida de oração, a cultivar, né? O Senhor está nos ensinando a gente cultivar, criar um hábito de oração que a nossa vida vai ser diferente. Na verdade, um estilo de vida, né? Estilo de quando vida. se tem um estilo de vida, cada um tem um estilo de vida que escolheu ter aquele estilo, né? Você vai lá, quando você olha para o nosso sistema em que nós vivemos, tem as pessoas que gostam, né, do mundo gótico, outros dark, outros punk, outros gostam de funk, outros gostam de samba. Então eles vivem um estilo de vida mediante aquilo que eles acreditam e que eles gostam. Mas para nós que somos cristãos, vou dizer assim, o nosso estilo de vida ele precisa de ser um estilo de vida embasado naquilo que está nas Escrituras. Nosso estilo de vida ele precisa de ser um estilo de vida celestial. Porque nós só vamos conseguir, né, passar por cima das adversidades, passar por cima das tribulações, dos dissabores da vida, se nós tivermos ou vivermos uma vida de constante oração. E os discípulos sabiam da importância e o poder que tinha a oração. E eles não somente aprenderam, mas eles viram, eles vivenciaram, né? Eles vivenciaram, porque Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos de oração. Ele se retirava de dia, se retirava à tarde, se retirava de madrugada, ele sempre estava se retirando para falar com o Pai. E até esse momento em que Pedro ele estava preso, se você parar para olhar e ver o que Jesus ele fazia, ensinou eles fazerem a questão da oração, quando Pedro ele foi preso, eles foram fazer justamente aquilo que Jesus os ensinou a fazer. Para onde eles foram? Eles foram para os pés de Cristo. Eles foram interceder por Pedro em oração porque eles sabiam que através da oração Deus poderia intervir na vida de Pedro, liberando ali aquele momento, abrindo as portas, fazendo que se fosse destruído todos os cárceres, e foi justamente o que aconteceu. Justamente pelo poder da oração. E muitas vezes nós abrimos mão de passarmos tempo orando a Deus e confiamos na nossa própria força, confiamos na nossa própria experiência de vida, ou confiamos nos nossos recursos e esquecemos de pastar ou de gastar o tempo em oração. De consultar, né? De consultar a Deus. Consultar a Deus. Verdade. E não existe uma vida, se nós olharmos para toda a história desde o Antigo Testamento até quando nós vemos há 500, 400 anos atrás, onde tiveram os reformadores da igreja, aqueles que pagaram o preço em oração, a gente vai ver que eles precisaram de gastar tempo em oração para que obtivessem a vitória naquilo que eles tinham de mais dificuldade. Quando nós olhamos para a vida de Jabes, 1 Crônicas 4:9, nós vamos ver que existiu ali um momento em que ele parou diante de Deus. Mas é interessante você ver que o escritor ele está vindo, discorrendo sobre várias genealogias de vários homens de muito tempo. Mas quando ele chega na vida de Jabes, ele para. 2 versículos apenas. Ele para falar a importância da oração, porque Jabes quer dizer, com dores de parto fui gerado. Então quer dizer, Jabes ele estava sentenciado a viver o resto da vida sofrendo. Porque se o nome dele, né, que a gente sabe que na história o nome quer dizer, ou a situação que a pessoa vive, quer dizer muito, ou está muito relacionado com o nome da pessoa. E Jabes ele tinha uma sentença decretada pela mãe dele por conta das dores de parto que ela teve. E aí ele ora ao Deus de Israel, pedindo para que Deus abrisse e alargasse as fronteiras dele. E ele queria
que o Senhor o abençoasse grandissimamente. E aí, no final, Deus abençoa ele e ele torna-se o mais ilustre dos seus irmãos. Por quê? Por conta da influência da oração que Jabes tinha. A oração que Jabes elevou ao Senhor abriu, escancarou as portas do céu sobre a vida de Jabes. Eu acredito que a partir daquele momento, a oração que ele fez mudou a sentença da vida dele. Mudou a sentença. Muda a situação. A oração muda a situação. Muda, a gente vê também na vida de Ezequias, né, segundo Reis, capítulo 20, aonde que, né, o profeta chegou e falou para Ezequias, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. E ele foi fazer o quê? Ele foi orar, foi falar com o Senhor. Ele já tinha um hábito de orar. E aí o Senhor mudou a situação, mudou aquela sentença, né? Por isso que nós cremos que o poder da oração, ela muda a situação, ela muda a sentença. Ele estava sentenciado à morte, mas o que o Senhor fez? Ele acrescentou 15 anos mais da sua vida. Ele mudou aquela situação. Por quê? Porque ele foi orar, ele foi chorar nos pés do Senhor. E isso moveu, né? Movimentou o reino, movimentou o céu. E o Senhor deu mais oportunidade de ele estar vivendo mais 15 anos. Que bênção, né? E se a gente entendesse isso, né, pastor? Essa questão da oração, eu louvo a Deus, porque essa casa em que nós adoramos ao Senhor, que o Senhor preparou para nós cultuarmos a Ele, que é a de Vila Alzira, nós temos aqui pastores que gastam tempo, né, em oração. A gente vê que tem a Semana da Dedicação, o pastor ele se dedica o tempo inteiro aqui na igreja, durante uma semana. E isso já está acontecendo, não é de agora que acontece, há muito tempo acontece isso, mas esse ano, todo mês, tem a Semana da Dedicação. Nós temos um tempo que é tirado justamente para isso, para se dedicar ao Senhor em oração. Eu creio que esse tempo que está sendo exposto diante do Senhor, as nossas orações, as orações dos nossos pastores, eu tenho certeza que ela está sendo guardada em taças de ouro lá no céu. É verdade, é verdade. E ele nos ensina assim, tanto nós temos o nosso relacionamento pessoal, né, de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, buscar em Deus em secreto, e em secreto Ele te ouvirá. Sim. Como também há momentos que nós não vamos estar só, mas nós vamos estar como a igreja, né? Nós vemos aqui no capítulo 2, o que acontece quando a igreja ora. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 18, diz que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligares terá sido desligado, né? A concordância, né? Quando nós se concordar, daí continua o texto falando assim, se concordares acerca de algo. Então eles estavam ali unânimes, né? Concordando. O que acontece quando a igreja ora junto, há poder, a manifestação, a cura, a libertação, há grandes milagres. Por quê? Porque a igreja está unânimes, unidas, é como se fosse um elo, né? Uma corrente ali. Está ombreando, né? Está ombreando. É verdade. E aí o Pai abre o céu, rasga e despeja ali a sua graça, né? Curando, libertando, restaurando, como ele fez na vida de Pedro, que se encontrava preso. Verdade. E o interessante é, com tudo isso, a gente percebe que um homem, ele pode mudar uma sentença de uma nação por conta da oração. Apenas um homem. Deus, ele precisa de um homem que se posiciona, se põe na brecha, assim como fez o Neemias, quando ele se pôs na brecha para tapar os muros de Jerusalém. Ele resolveu fazer isso. Mas quando uma pessoa ela resolve interagir com Deus em oração, o céu se abre. E Deus, ele pode mudar a sentença sobre uma nação, sobre um continente e sobre o mundo. Por quê? Onde que diz a palavra que as nossas armas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas do diabo. Ela destrói sofisma que muitas vezes nós trazemos da nossa infância, do tempo que nós éramos jovem, adolescente, e nós trazemos muitas coisas erradas daquele tempo. De ignorância. E a oração, ela tem o poder de mudar essa sentença, de mudar aquilo que foi decretado sobre a sua, sobre a nossa vida, sobre a vida de quem quer que seja. Tem um reformador, que ele nasceu em 1514, ele morreu em 1576, que é John Knox.
Olha só que interessante a vida desse camarada. Ele mudou a sentença de uma nação por conta das suas orações. A Escócia, ela estava em guerra com a Inglaterra. E John Knox, por ser um homem que pregava o evangelho, por ser um homem que ele era dedicado à oração, ele foi exilado da sua pátria, ele teve que ficar um período fora da Escócia. Mas quando ele volta, e mesmo assim ele continuou confiando que Deus iria mudar a sentença daquela nação. O parlamento da Escócia estava querendo decretar a Escócia como um país católico, apostólico, romano. Mas naquele tempo estava havendo uma guerra espiritual muito grande na questão de quê? Na questão do catolicismo e do protestantismo. Estava tendo essa guerra naquele período. E a Escócia, ela estava para ser decretada sobre o parlamento daquele país, que eles seriam uma nação católica. Mas só que esse período que John Knox, ele ficou fora da Escócia, ele continuou orando ao Senhor, continuou orando, continuou buscando ao Senhor. Passou o tempo, ele voltou. Quando ele voltou para a Escócia, ele continuou orando. Um ano, passado um ano, em 1560, o parlamento, que queria outrora decretar a religião da Escócia, católica romana, ela decretou o protestantismo como a religião oficial da Escócia. E você sabe o que a rainha da Escócia disse? Ela falou assim, olha, eu temo as orações de John Knox. Eu não temo os exércitos ingleses, eu temo as orações deste homem. Porque quando ele ora, as coisas acontecem. E foi justamente o que aconteceu. A mulher dele... Exatamente. A mulher dele chamava ele para orar. Você sabe o que ele falava? Ele falava assim, como é que eu posso... Chamava ele para comer. Eu falei orar. Quando a mulher dele chamava ele para orar, para comer, ele falava assim, como é que eu posso comer se eu tenho uma nação que está perecendo, uma nação que está morrendo? Eu tenho uma nação que está passando fome de Deus. E ele orava assim, Senhor, dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Olha que poderosa essa oração. Então, o que eu quero trazer com isso? Que quando nós dedicarmos a nossa vida inteiramente ao Senhor, confiando que é Ele que vai mudar a sentença daquilo que nós estamos passando, das dificuldades, das agruras da nossa vida. Quando nós dedicarmos a nossa vida inteiramente a Ele, as coisas vão acontecer e vão fluir naturalmente para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Como você deu esse exemplo, né? Um grande exemplo, a gente vê que a oração não é só pessoal. Não. Porque muitas vezes nós só oramos por nós. Ou às vezes temos até uma dificuldade de orar por nós. Verdade. Nós vemos que quando a gente tem uma vida de oração, nós vamos orar mais pelos outros, mais pelas nações, por países, né, por missionários, pela igreja. Motivo para orar nós temos. E a gente não vai ficar só voltado para nós. Você viu, né? Ele perdeu o apetite por quê? Porque ele estava intercedendo, né, por uma nação. O Pai nos ensina que nós não devemos só orar por nós, né? Nós temos que interceder. Né? Assim como o Espírito Santo, né? Intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Nós também temos que chegar no nível de oração para nós vermos o Senhor mover os céus e a terra. Porque assim, não é simplesmente orar apenas por orar. É sabendo que a nossa oração, ela gera no coração de Deus um desejo de derramar sobre nós aquilo que está dentro do nosso coração. Salmo 37, 4. Fala assim, olha, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então quando a gente entende que é deleitar, e justamente o deleitar é você depositar nele toda a sua confiança, toda a sua esperança, é você colocar ele acima de todos os seus recursos, é você colocar ele acima de tudo aquilo que você, de todo o seu conhecimento, de toda a demanda da sua vida, é você colocar o Senhor acima de tudo. Então é você deleitar no Senhor, é justamente isso. Você confiar que no tempo dele vai acontecer aquilo que deseja o teu coração. E às vezes a gente tem algumas experiências com Deus nesse quesito, quando nós dedicamos a nossa vida em oração, que a gente, depois que passa um tempo, você vai lembrar. Poxa, mas eu depositei tanto no Senhor, aconteceu isso, foi para o meu bem, eu não precisei de abrir a boca, mas o Senhor, Ele ouviu o clamor do meu coração. Não é isso? Você me fez lembrar agora, pastor Jefferson, algo, quando a gente se converteu, a gente anotava muitos pedidos.
Então nós fazíamos caderno, né, pro Senhor. A gente orava e também colocava lá, né? E depois de muito tempo a gente ia ver, o Senhor tinha cumprido tudo que a gente tinha colocado ali. E feito muito mais do que aquilo. Fala, nossa, o Senhor fez isso, Ele cumpriu isso, Ele deu, Ele fez, e a gente havia até esquecido. Quando nós estávamos conversando antes, né, se a gente for olhar para trás e ver quantas orações respondidas nós tivemos, a gente passa aqui, né, horas e horas compartilhando. É verdade, passa horas, porque assim, o agir de Deus, ele é lindo. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, né? E quando a gente tem essa vida dedicada de oração, o Senhor, através do Espírito Santo, que sonda, né, o nosso coração, e ele penetra, né, as juntas e medulas, é assim que diz a palavra do Senhor, que ele vai aonde sonda humana nenhuma pode chegar. Verdade. Né? Ele sabe a intenção, ele sabe, né, o desejo do coração. Então assim, quando eu estava falando aqui a respeito de deleitar no Senhor e ele concede o desejo do coração, às vezes você apenas comenta algo com alguém, aquilo se torna uma oração diante de Deus. Mas para isso é necessário você estar alinhado com Ele. Porque no momento que você parafraseia com alguém algo que está dentro do seu coração, que você necessita, Deus ele ouve e torna isso. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8:26, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é justamente isso. As nossas orações, muitas vezes elas são egocêntricas. Né? É para nós, me abençoa. Assim como Jabes, aquele momento ali foi uma oração egocêntrica, mas o Senhor ele ouviu porque ele viu a intensidade da oração dele e a necessidade dele mudar aquela sentença que havia sido dada para ele. Então, o que eu vejo com isso? É que Deus ele está o tempo todo sondando aquilo que passa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Eu posso até testemunhar algo que o Senhor fez aqui comigo em relação a essa questão da oração e daquilo que a gente muitas vezes não precisa, não é preciso nem a palavra chegar à nossa boca, porque Ele já conhece. Ele já nos conhece lá do ventre da nossa mãe, antes nós termos sido entretecidos no ventre dela, entrelaçado as nossas fibras, o nosso osso ter sido formado, Ele já nos conhecia. É verdade. Ele conhece a nossa mente, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Mas o que eu quero dizer para você é assim, esse momento que eu estava conversando com uma outra pessoa e falando de uma necessidade que eu tinha naquele momento, Deus ele ouviu essa oração que eu fiz e Ele intercedeu. Ele mandou o prato que durou para mim durante um período de 7 anos, que foi um profissional que veio, eu digo que foi um anjo que o Senhor mandou naquele momento que eu mais precisava. E ele ficou comigo durante 7 anos, saiu do trabalho, da onde nós trabalhávamos, que ele trabalhava para mim, e ele saiu para abrir o seu negócio próprio. Então você vê, ele passou aquele tempo, ele refrigerou a minha vida naquele período, porque Deus mandou, foi uma pessoa extraordinária. Então assim, Deus ele ouviu o desejo do meu coração, eu não precisei nem eu comentei com uma pessoa, essa outra pessoa falou com outra, e Deus ele mandou para mim. Então eu digo assim porque muitas vezes nós estribamos o Senhor naquilo que nós conhecemos, no nosso conhecimento humano. Nós limitamos o poder de Deus naquilo que Ele pode fazer e esquecemos que Ele pode fazer mais, muito mais, nos pedidos que nós colocamos nas nossas orações, muito além daquilo que nós imaginamos ou sonhamos e queremos. É verdade. E quando nós cultivamos isso, né, pastor? Como está aqui no tópico 2.2, a paz e descanso. Quando nós oramos e confiamos, né? Você falou do Salmo 37:4 e no 5 diz, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então quando nós oramos, nós confiamos, nós descansamos. Nós descansamos. Porque Pedro, né, tinha uma promessa, né? Que ele ia morrer na sua velhice, então ele tinha uma promessa. Então ele estava ali aguardando a promessa. Né? Aguardando a promessa. E nós não podemos, né? Nós não podemos mandar em anjo, mas o Senhor ele dá ordem aos seus anjos. Ele deu uma ordem para o anjo ir lá e intervir, né? E o salmista diz, né, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Quando nós oramos, há muitas movimentações. O Senhor está nos ensinando, né, que nós temos motivos para orar e está nos ensinando como orar, né? Ele ensinou em Mateus, no capítulo 6, ele ensina, né, a oração do Pai Nosso. Né? Eu fiz até umas anotações aqui que no Pai Nosso, né, ele fala acerca do céu,
Fala acerca de santificação do reino, da vontade, né? Seja feita a tua vontade. Olha, então na oração não é a minha vontade que tem que prevalecer, né? É a vontade do Pai. Como Jesus certa vez falou, né? Seja feita, né? Passe de mim esse cálice, né? Mas se não seja feita a tua, seja feita a tua vontade. Lá ele fala sobre o pão, ele fala sobre perdão, fala sobre tentação, arrependimento, livramento, sobre guarda. Então, a oração, ela é muito abrangente, né? Tem muitas coisas que nós podemos orar a palavra, né? Nós podemos ter uma oração de intercessão, nós podemos uma oração de adoração, enfim. E o Senhor mesmo, ele vai colocando, né? Vai gerando dentro de nós, no nosso coração, esse desejo, esse anseio, essa necessidade de orar, porque isso é ter um relacionamento. Isso é ter um relacionamento com o Pai. E o agir de Deus, ele é libertador. E com isso traz grandes resultados, né? Verdade. A oração, ela traz grandes resultados, como trouxe na vida de Pedro. Verdade. E o interessante com tudo isso, que a gente olha, tanto eles que estavam ali, passando por aquele período, por aquele momento de turbulência, né? No início da igreja, quando Pedro ele foi preso, a gente vê que eles precisavam mesmo dedicar a vida em oração. Porque eles sabiam que quando eles dedicassem as suas vidas em oração, o resultado que eles tanto queriam chegaria até eles. É verdade. E Deus não o deixaria sem resposta. Por mais que isso pudesse demorar, como foi com Daniel, que orou, né? Um período de... Teve a vida de oração praticamente, ele orava 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. E ele precisava de uma resposta da parte do Senhor. O anjo havia trazido a resposta, mas demorou 21 dias para que essa resposta chegasse até ele. E nem por isso ele parou de orar, até que a resposta veio. Então por quê? Às vezes a nossa oração parece que não está sendo ouvida. Não é que ela não está sendo ouvida, é porque Deus ele tem um propósito naquilo. Tem um tempo. Tem um tempo. Existe um processo para que a nossa vida ela seja mudada, para que nós possamos alcançar o propósito de Deus. Eles precisaram de passar aquela noite ali, de joelhos, buscando a Deus, para que o propósito deles fosse cumprido. Quando raiou o sol, Deus mandou o anjo, libertou Pedro, e Pedro chegou até a porta. Então, houve-se ali o tempo em que Deus permitiu as portas dos cárceres se abrir. Então, o que eu digo para você neste momento é que dedica a sua vida em oração. Passa o tempo orando ao Senhor. Tenha uma vida de oração como um estilo de vida. Deixa que isso mova a sua vida em rumo à promessa que nos foi feita. As mansões celestiais. Então nós temos que caminhar aqui nesse tempo, justamente, enquanto nós vivemos aqui, nós temos que ter uma vida regada de oração. Porque não existe nenhum ministério de nenhum homem sobre a face da terra, desde os primórdios até os dias de hoje, não existe um ministério que ele vai ser bem sucedido sem a oração. É a oração que motiva, que move o braço da mão daquele que move o mundo. Olha só como é interessante isso. A oração da fé, ela move o braço da mão daquele que move o mundo. A oração da fé, ela move a mão de Deus. A favor de quem? A favor meu, a favor seu, a favor de um bem comum, de uma comunidade. Então, meus queridos, que nesta noite, ou neste dia, ou nesse tempo que você estará assistindo, tenha isso em mente. Dedique a sua vida em oração. É verdade. Deus ele está nos despertando, nos ativando, porque tem muitas pessoas paralisadas, porque ainda não teve uma resposta, ou enfraqueceu, não consegue ter. Mas Deus ele não sabe o que eu preciso? Ele sabe o que eu preciso. E nós precisamos orar, né? Nós precisamos buscar em Deus, porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então hoje a gente vê muito amor frio, a iniquidade bem avançada, então nós temos que elevar o nosso nível de oração, o nosso nível de busca, o nosso nível de dedicação, né? O nosso nível de comunhão com Deus. Para quê? Para que
ele haja a favor da nossa família, a favor da família da fé, a favor da nossa nação, a favor do nosso país, né? Para que ele intervenha, porque creio que você que está acompanhando esse estudo, né? Pastor, nós já compartilhamos, né? Trocamos experiência, tenho certeza que você tem experiência em momentos que você atravessou e você orou e Deus interveio. E ele é o mesmo Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor. Orar é só para os pastores o dever de orar? Nada, de forma alguma. Jabes não era pastor. Quem que deve orar? Todos. As crianças? Todas, crianças, os jovens, adolescentes. E, se possível, até ensinar os papagaios a orar também. Aqueles que têm papagaio. Exatamente. Então, olha só. O chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração permanece de pé. Não acabou lá na época dos apóstolos. Até porque não acabou lá? Porque ainda a igreja atual, ela continua, ela permanece nas ações dos Atos dos Apóstolos. Não foi fechado o livro de Atos, continua aberto. Então as nossas obras, as nossas orações que nós fazemos aqui, a nossa dedicação a Deus, como eles tinham a dedicação ao Senhor, naquele tempo, continua de pé para o dia de hoje. Então, continua de pé o chamado de Deus para mim e para você, pastor Jorge, continua de pé para nós termos uma vida de constante oração. Se nós quisermos termos completa vitória, é necessário nós vivermos uma vida de constante oração. Não tem para onde nós corrermos, não tem para onde nós fugirmos, a não ser para os pés da cruz. É verdade. Com isso, né, como está aqui no tópico 3, nós vamos ser direcionados por Deus, né, pelo Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo e nós vamos viver novas experiências, né? E vamos chegar naquele louvor que nós queremos encerrar, né, com um hino. É verdade. Não é verdade? Você vai estar dando as palavras finais para nós sermos com esse hino que ficou muito marcado. É verdade. Né? Amém, queridos. Glória a Deus e que isso possa estar enraizado em nosso coração. A oração, ela possa fazer parte do nosso cotidiano. Que a oração ela possa estar em nosso coração em todo o tempo, que a oração ela possa estar no momento do nosso café, do momento do nosso trabalho, do momento do nosso almoço, do momento banho, do nosso em todo o tempo. No carro. Às vezes você não precisa de se retirar para orar, mas é necessário que você tenha uma mente voltada para as coisas do alto. Isso é viver em constante. Pensar nas coisas lá de cima, né? Isso é viver em constante oração. Jesus ele teve completa vitória justamente por isso, porque a mente dele era oração todo o tempo. E aí a gente finaliza. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos crentes chegaram à glória pelo manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal lhe cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, abençoe a vida de todos, que essa palavra possa ficar no seu coração, que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao seu coração, pastor. Amém. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Obrigado pela oportunidade, pastores. Amo a vida de vocês. Glória a Deus por todos vocês. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Que o Senhor ative, né, a oração na sua vida, no seu lar, na sua família e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe.